Eu perdi o comentário, mas me perguntaram sobre a linhagem do Robert. O rei Aegon V, mais conhecido como Egg pelos mais íntimos, não gostava do incesto Targaryen, então prometeu casar seus filhos com outras casas nobres. Seu herdeiro, o príncipe Duncan, estava prometido para a filha de Lord Lionel Baratheon. Mas o Duncan se apaixonou por Jaime de Pedras Velhas e acabou se recusando a casar com a filha do Lionel. E ele achou isso um insulto, inclusive a casa Baratheon acabou se rebelando brevemente contra a coroa. Para evitar mais confusão, o Aegon decidiu casar a sua outra filha, que era Rhaelle, com o herdeiro do Lionel, que era o Ormond. Deu tudo certo e dessa união nasceu Steffon Baratheon, que é o pai do Robert, Stannis e Renly. Então, teoricamente, depois da linhagem do Jaehaerys II, que é o Rei Louco e os filhos dele, os Baratheon são a linhagem mais próxima da coroa. E sim, alguns mestres acabaram usando isso para justificar o resultado da rebelião do Robert, que foi o Robert Baratheon no Trono de Ferro. Agradou, teoricamente, os dois lados da guerra, os que apoiavam os Targaryen e os que estavam contra os Targaryen. Então o Robert é um assassino de parentes? Em toda a história, nem os inimigos dele chamam ele de assassino de parentes, no máximo chamam ele de usurpador. Deve ter algum tipo de limite de parentesco para alguém ser considerado um assassino de parentes. Senão todo mundo vai acabar sendo assassino de parentes porque tem um ancestral em comum. Não tem uma regra específica por escrita falando sobre isso, mas provavelmente isso foi criado para impedir que irmãos ficassem brigando e se matando para entrar na linha de sucessão. Eu acredito que o conceito de família dessa regra parece muito com o conceito de família da questão do incesto. Não é bem visto a pessoa matar ou dormir com alguém da família imediata, como pais e irmãos, mas é comum o casamento entre primos. Então nós não temos certeza de que se alguém matar um primo vai ser considerado fraticida ou não. Entre tios e sobrinhos a coisa fica um pouco dúbia tanto na questão de incesto quanto na questão de fraticídio. Aemond é lembrado como um fraticida, mas Daemon não. Embora isso pode ser porque o Martin gosta muito do Daemon, então eu ignoro. Mas no caso do Robert e do Rhaegar, eles são primos de segundo grau, eu acredito. O grau de parentesco deles está muito longe para ser considerado fraticídio. Então, por mais que essa discussão seja válida, na história de Westeros ele não é lembrado como fraticida. Mas e o Robb Stark? Ele é considerado um fraticida por ter matado o Lord Castark, já que a casa Castark é um ramo cadete da casa Stark? Não, o Robb não é considerado um fraticida. A casa Castark realmente foi criada por um Stark, e os Stark e os Castark se casaram entre si por muito tempo. Então eles acabam sendo parentes distantes, mas isso não significa que se um Stark atual matar um Castark, ou vice-versa, eles vão ser fraticidas. Porque atualmente eles não chegam nem a ser primos, na verdade. A gente tem que lembrar que nem tudo que as personagens falam é verdade. Isso parece muito mais uma tentativa desesperada de um homem que está prestes a morrer, mas que seu orgulho não permite que ele peça desculpas porque ele não acha que está errado. Tanto que ninguém do norte ou das terras fluviais consideram o Robb como fraticida. Sobre isso, o Martin falou em seu blog. Matar um dos pais é provavelmente pior do que matar um irmão, mas qualquer um dos dois é muito pior do que matar um primo distante. Lord Karstark estava exagerando nesse aspecto quando tentou acusar Robb de assassinato familiar, mas é claro que ele esperava salvar sua cabeça. Então, pelo que o Martin dá a entender, o Robb não é considerado um fraticida. Se o Robert é considerado apto para assumir o trono por causa do grau de parentesco com os Targaryen, ele também é apto para assumir o fraticídio? Não necessariamente. A gente tem que lembrar que o Robert era meio que o garoto propaganda dessa rebelião. Se o Ned quisesse assumir o trono, por exemplo, ninguém ia se opor contra isso. E o Ned não tem sangue valeriano. A maioria dos nobres que estavam na rebelião queriam tirar os Targaryen. Alguns mestres usarem o fato de que a avó dele era uma Targaryen foi só para acalmar os legalistas da casa Targaryen e dizer: olha só, ele tem um pingo de sangue Targaryen, então faz sentido que ele sente no trono. Esse fato é muito mais usado como uma desculpa para o resultado da rebelião do que como uma campanha para o Robert ser rei, como é com a casa Blackfyre. E embora algumas wikis que são administradas por fãs coloquem o Robert como possível fraticida,
Na história em si, ele não é considerado, porque o Rhaegar era um primo de segundo ou terceiro grau, que teoricamente tinha sequestrado a noiva dele e que tinha um pai e rei muito louco que estava se divertindo em queimar pessoas. Então, embora dentro da história as pessoas não o acusem disso, fora da história alguns fãs acreditam que ele é fratricida. Como o Martin não especificou, eu acho que cada um pode ter a sua interpretação.